Olá, pessoal! Muito obrigada pela companhia mais uma vez aqui na nossa Casa na Arte. Bem-vindos ou bem-vindas a este vídeo. Hoje eu converso com vocês um pouquinho sobre filosofia. Mas o que a filosofia tem a ver aqui com a Casa na Arte? Eu já gravei alguns vídeos sobre assuntos que, a meu ver, estão sim correlacionados às artes, às vezes porque tem por origem algum livro literário ou algum filme ou alguma série, uma produção cinematográfica que traz assuntos que fogem um pouco, extrapolam das artes e caem muitas vezes na própria ciência ou aqui no caso de hoje na filosofia. Isso porque eu tenho aqui comigo este livro de Hector Lozano, intitulado Quando Éramos Filósofos. O título no original em catalão faz referência a um grupo específico de filósofos, e aí está quando éramos os peripatéticos. Quem foram os peripatéticos? Eles eram discípulos do famosíssimo na história da filosofia ocidental Aristóteles, e eram chamados peripatéticos porque eles eram aqueles que caminhavam, que passeavam, que andavam enquanto assistiam aulas e enquanto refletiam sobre as questões fundamentais que motivam justamente a filosofia. E este livro é curioso porque ele não foi adaptado para uma série, mas ele é a continuação de uma série que foi produzida pela TV3 em 2015, que depois entrou para o catálogo da Netflix com o título Merli, porque Merli é o nome do personagem que é o professor de filosofia aqui na capa, rodeado pelos seus alunos de ensino médio que assistem às suas aulas. É um professor que chega para substituir o antigo professor e ele dá o que falar em toda a escola, numa escola pública. Eu, como gosto de livros, séries e filmes em que se passam, enredos se passam em escolas, em faculdades, em instituições de ensino, enfim, por ser professor e querer um pouco acompanhar, esse cenário, eu assisti, na verdade, primeiramente a série, gostei muito da série e daí, enfim, comprei o livro. Na série, o que acontece é que a gente consegue assistir a muitas das aulas dadas pelo Merli para uma turma de ensino médio com adolescentes e jovens que estão ali prestes a concluírem essa fase da sua escolaridade e que precisam ter aulas de filosofia, sendo que muitos deles gostariam era de conversar sobre muitas outras coisas, porque eles estão vivendo momentos decisivos e importantes nas suas vidas, não só em razão da maturidade sexual, biológica, das transformações físicas, mas principalmente emocionais, familiares, passam por perdas, por conflitos, por momentos mais conturbados em que às vezes eles necessitam de um ombro amigo, de alguém que possa ouvir, enfim, eles têm de resolver muitas vezes entre si, porque em casa, nos seus lares, eles não conseguem esse diálogo. E o grande cara que vai conseguir dialogar com toda esses jovens, essa juventude aqui, é o Merli, porque ele é um professor muito diferente. É um professor de filosofia que a princípio deveria ser o quê? Talvez um pouco mais centrado, se a gente retomar algum estereótipo de professor dessa área, um pouco mais sério, um pouco mais sisudo, talvez um pouco mais compenetrado, muito leitor, muito intelectualizado. Ele na verdade não tem esse perfil, nem um pouco. Ele é um professor muito passional, ele é um professor muito exagerado muitas vezes, ele é um professor que mete os pés pelas mãos, que não age com ética e com justiça o tempo todo e se aproxima demais dos alunos porque se compadece, claro, num certo sentido, da situação pela qual eles passam. Porém, sem ser também tão afetuoso e tão emotivo assim. Ele consegue ser frio
muitas vezes ser durão para que esses jovens aprendam as lições que eles têm de aprender na vida, mas ele é uma figura muitíssimo gregária, muitíssimo carismática e acaba assim, mesmo não querendo, exercendo uma função paternal muito importante dentro deste grupo, de que faz parte inclusive o seu filho biológico Bruno, que está passando pelos mesmos conflitos e as mesmas transformações. Da série de 2015, a gente chega ao livro escrito pelo produtor do filme, o próprio Héctor Lozano, em 2018, escrito em catalão, foi depois traduzido para o espanhol e aqui recebeu a tradução para a língua portuguesa, foi publicado pela Faro Editorial. É um livro bonito, é um livro com algumas imagens, algumas ilustrações e o texto é, diferentemente da série, que não tem esse enfoque narrativo, narrado em primeira pessoa pelo Bruno, que é o filho do professor de filosofia, o filho do Merli Bergeron. É Bruno Bergeron que decide narrar a história daqueles tempos de quando ele era jovem e foi aluno de seu pai, tal como a gente acompanha na série. Aqui já se passaram 7 anos, ele já está formado num relacionamento sério, com um dos colegas, inclusive de sala. Alguns já tiveram seus filhos, já casaram, fizeram carreira, outros seguiram simplesmente o trabalho que já exerciam junto dos pais. Enfim, eles já estão 7 anos mais velhos e Bruno decide contar tudo o que eles viveram ali naquelas carteiras em sala de aula, naquelas aulas tão malucas e aprendendo a filosofia desse modo assim tão pouco convencional, para a sua irmã mais nova, Mina, que é, na verdade, uma filha nascida de um outro relacionamento que Merli tem, não mais com a mãe de Bruno, mas com Gina. Vale a pena que assistam a série e vale, claro, muito a pena que conheçam o livro que eu tenho aqui em mãos, porque neste livro a gente já consegue conhecer um pouquinho não só do que acontece ali, mas dos desdobramentos na vida dessas personagens. Eu indico o livro porque eu particularmente, como disse, gosto de histórias que se passam em escolas, mas na verdade gosto da filosofia que aparece aqui. A gente consegue sim aprender um pouquinho de Platão, Sócrates, Aristóteles, que são grandes nomes da filosofia, mas também Schopenhauer, que talvez seja um pouco menos conhecido, Hannah Arendt, que é um nome muito mais contemporâneo, enfim. Todos esses pensadores, eles são estudados por esse grupo, mesmo não estando no currículo escolar ali previsto, porque Merli decide se rebelar um pouquinho contra essas normas e fazer da aula de filosofia um conhecimento muito mais sensível, sensorial, prático. E aí o grupo adorava, no fundo, se auto-intitular desde a primeira aula com Merli peripatéticos, justamente porque esses discípulos de Aristóteles, como caminhavam, eles também passaram a caminhar na escola. Eles saíam da sala de aula convencional para assistirem a uma aula diferente, ou pelos corredores enquanto caminhavam, tirando sarro um do outro, ou dentro da cozinha da escola, da cantina, ou no gramado, em frente à escola, num ambiente externo. Mesmo que sob repreendas do diretor, dos coordenadores, de outros professores colegas, que obviamente não gostavam desse método inovador, Merli estava pouco se lixando. O que ele queria era botar para quebrar. Ele sabia que ele estava também já nos últimos anos da sua carreira, já estava prestes a se aposentar, mas na verdade precisava de dinheiro, então estava ali um pouco mesmo, era para dar uma de rebelde sem causa, e isso foi fantástico, porque foi uma postura transformadora na vida dos alunos, e é esse ponto que eu gostaria de ressaltar. A gente está agora num período ainda de pandemia muito condenado a dar aula sentadinho dentro da nossa casa, em frente a uma câmera como eu estou aqui, sem poder estar num contato mais próximo com os meus alunos, e vocês se estão dando aulas ou assistem aulas ou já foram professores ou com seus filhos em aulas nesse regime online, a gente viveu isso
recentemente na pele. Aqui eles têm o privilégio, né, digamos assim, de estarem tão próximos, rindo, brincando, brigando, conflitando o tempo todo, mas vivenciando muito espaço escolar e esses outros espaços que não são convencionais, ou seja, implode um pouco o modelo da sala de aula e vamos conversar sobre o assunto da aula de uma forma muito mais divertida, muito mais leve. E ele consegue, porque a gente não pode mais encarar o conhecimento de uma forma muito séria, como se fosse doloroso. Estudar é difícil, ter que pensar, dói a cabeça, faz com que a gente tenha de se esforçar demais, enquanto o mundo lá fora, nossa, é maravilhoso, a vida está acontecendo, todo mundo só quer diversão, quer sair, estudar é um saco, é chato. A escola tem de deixar de ser vista assim e o próprio ensino, a educação, que a gente oferece para os nossos alunos. Então eu gostaria, claro, de sempre conseguir, de certa forma, trazer essa diversão e essa leveza também para as minhas aulas e para todo e qualquer conhecimento que a gente queira construir, né, na nossa vida. Então, muitos já falaram, inclusive, também sobre a pandemia. É um momento muito difícil e doloroso que irá nos ensinar. E recentemente eu li uma citação do Ailton Krenak justamente discordando disso, dizendo, peraí, mas que lógica é essa? Por que a gente está acreditando que é pela dor que a gente aprende? Por que tem que ser assim? Merli quer ensinar uma filosofia que dê tesão, que dê prazer, que seja alegre e que seja excitante. Ele diz isso na primeira aula, quando ele entra em sala, joga a mala em cima da carteira e diz, gente, vocês têm que sentir a filosofia. Vocês só vão conseguir aprender filosofia se vocês sentirem de uma forma prazerosa. Vocês estão com os hormônios à flor da pele, vocês estão se descobrindo sexualmente, emocionalmente, então vocês têm que viver a filosofia também nesse turbilhão, em meio a tudo isso, e não descolada do resto da vida, mas sim mergulhar naquilo também na própria vida, para que faça sentido. Tanto é que tantos anos depois, as suas aulas são inesquecíveis e os alunos se reencontram num reencontro também memorável, depois de tantos anos e da vida já ter, né, virado vários giros e várias rotações, para voltar a falar do mesmo professor e voltar a falar das aulas incríveis que ele dava e recordarem-se dos momentos mais interessantes e prazerosos. Ele conseguiu trazer esse prazer. E o Ailton, nessa citação, fala disso também. Por que aprender com um momento tão cruel, tão de luto, tão difícil? E essa dor é que tem de servir de lição. Eu não quero aprender assim. Se for para aprender dessa forma, eu prefiro não aprender. Porque para mim, aprender na vida e retirar daqui alguma lição tem que ser de um modo muito mais prazeroso, muito mais fluido, muito mais leve, do que desse modo tão pesado. A filosofia não é pesada, a filosofia é vivida. Tanto na série quanto aqui no livro, quem se interessar pela obra, comprar, adquirir, ler, vai sentir de um modo incrível, de um modo muito diferente, que é o que eu gostaria que os meus alunos e todos nós aprendêssemos na vida. A filosofia é divertida, a filosofia é interessante, é excitante e este livro vale a pena por esse motivo, porque é mais um dentre tantas obras que fazem com que a gente desconstrua um pouco o nosso olhar sobre o que é dar aula, afinal de contas, que figura de professor a gente quer. Tem de ser referência e um modelo sempre, ou pode ser também um transgressor que vira e mexe, você percebe que agiu mal, mas que também sabe pedir desculpas, mas pede desculpas a seu modo, mas também rouba uma prova para que seu filho tire nota e consiga ser aprovado. Que professor é esse? Talvez seja ao menos uma ou duas figuras como essa que a gente deveria ter na nossa vida. Com certeza seriam aquelas de que a gente mais se lembraria. Será que não? Digam aí, por favor, nos comentários se vocês concordam comigo. Espero que tenham gostado dessa minha apresentação, dessa minha resenha. Espero que passem a encarar a filosofia de uma outra forma a partir de então, pelo menos foi o que eu fiz. E nos encontramos no próximo vídeo. Até lá! Se você gostou deste vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais.